Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso de número 16. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso de número 16. Amém? Diz assim: alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Nessa noite, irmãos, eu gostaria de trazer uma breve reflexão com o título, com o tema, a respeito da constância na fé. E usando a carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, mais precisamente nesse texto em qual nós lemos, nós iremos trazer uma mensagem da parte do Senhor para que possamos continuar firmes, constantes e seguindo ao Senhor Jesus Cristo, com fé no Senhor Jesus Cristo, melhor dizendo. Paulo ele escreve no versículo 16, eu vou ler na versão que a maioria da igreja tem também, irmãos, e diz assim: regozijai-vos sempre, no versículo 16, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Regozijar é o mesmo que alegrar-se, como nós lemos na outra versão. Alegrar e regozijar é a mesma coisa, tem o mesmo sentido. Orar e dar graças a Deus faz com que a nossa fé e esperança e amor se tornem ainda mais fortificadas no Senhor. Uma vez que nos alegramos, uma vez que oramos ao nosso Deus, a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor se tornam ainda mais fortalecidos e edificados no Senhor. Independentemente das circunstâncias que temos visto, vivido neste tempo, precisa haver em nós alegria, oração e gratidão a Deus sempre. Quantos não usaram o presente tempo, as circunstâncias nas quais passamos, mais precisamente nos últimos 2 anos, para desacreditar na misericórdia, no favor, na graça e no amor do Senhor? Enquanto muitos outros talvez tenham entendido e percebido o quanto é necessário se apegar ainda mais ao Senhor, diante de toda a situação que temos ainda vivenciado. Menor escala, menor situação de pânico, porém, ainda existe. E que Paulo escreve aos Tessalonicenses na sua primeira carta, é exatamente não na mesma circunstância na qual nos encontramos, mas com o mesmo propósito. O mesmo propósito de fazer com que aqueles irmãos de Tessalônica se mantivessem constantes na sua fé, se mantivessem firmes na sua vida, no seu propósito, na sua caminhada com o Senhor. Paulo, ao escrever essa carta, ele tem o intuito de auxiliar a igreja em várias necessidades que ela precisava de orientação, mas com o principal foco de encorajar aqueles irmãos a permanecer firmes na fé, apesar de toda a perseguição vivida, ou seja, de todo o momento no qual eles estavam passando. Eram falsos profetas já naquele tempo se levantando para falar contra a palavra do Senhor. Era o império perseguindo. Eram muitos servos e servas do Senhor ainda sendo aprisionados, mortos e tendo que viver escondidos para que pudesse continuar servindo ao Senhor. Mas Paulo, sempre com o intuito de fazer com que aquela igreja não se desfalecesse na fé,
ele diz aos irmãos: alegre-se sempre, ou regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. E deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Isso me chamou tanta atenção, esses versículos, e quando eu estudava, quando eu procurava entender o tamanho, a dimensão, a profundidade na qual Paulo, pelo Espírito Santo, orientava aqueles irmãos, orientava aquela igreja, que eu fiquei assim pensando, poxa, ele mandou dar graças, ele mandou alegrar-se, ele mandou que os irmãos continuassem firmes, orando continuamente, com toda a situação na qual eles estavam vivendo. E eu creio que os irmãos assim atenderam. Os irmãos assim compreenderam a mensagem do seu apóstolo, daquele qual o Senhor levantou para ir, de fato, até esses, os de fora de Israel. Aqueles que não eram chamados povo, mas agora é povo do Senhor. Aqueles que eram como ovelhas desgarradas e agora adentraram para o aprisco do seu pastor. E muitos lobos, muitos usurpadores da fé, muitos enganadores, muitos disfarçados, vestindo pele de cordeiro, mas em si mesmo eram como lobos devoradores. Perseguia a igreja, perseguia aqueles irmãos, para que, de alguma forma, descredibilizar a Cristo. E Paulo, na sua sabedoria recebida do Senhor, ele orienta aqueles irmãos a não se desfalecerem, a continuar buscando, perseverando. E eu gostaria de conjecturar um pouco essa introdução, usando o texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 58. Paulo, ele era, além de um desbravador da fé, além de um homem que se tornou um instrumento precioso nas mãos do Senhor, como ele mesmo havia dito, ele era também o apóstolo que encorajava a igreja a continuar marchando, a continuar perseverando, a continuar buscando, a continuar servindo, a continuar firmes na sua jornada com o Senhor. E lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e em nada se abalem. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Nessa versão que eu estou usando, irmãos, o que me chamou a atenção é como Paulo ele descreve aí no finalzinho do primeiro parágrafo, do primeiro ponto, na verdade. Ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e nada os abale. Que nada venha tirar você do foco. Que nada venha tirar você da sua posição. Que possamos ser como colunas e baluartes firmes na presença do Senhor. Toda coluna que ela se move corre o risco do cômodo ou até mesmo toda a casa vir ao chão. E o que Paulo está falando com os irmãos da igreja de Corinto é isso: não se abalem. Porque se vocês se abalarem, porque se vocês se rebelarem, porque se vocês se escandalizarem, o evangelho foi pregado em vão a vocês. Isso coube também, serviu também para aqueles irmãos de Tessalônica, para que aqueles irmãos permanecessem firmes, para que aqueles irmãos continuassem alegrando-se sempre,
orando continuamente e continuassem dando graças a Deus e permanecessem firmes, constantes na fé, eles precisariam ainda continuar olhando para o Senhor. Precisariam ainda continuar confiando nas palavras na qual o apóstolo já havia os instruído. E no capítulo 2, Paulo, de 1 Tessalonicenses até o 3, quando eu estudava, eu pude ver como aqueles irmãos, aquelas irmãs, como aquele lugar foi de fato tão aterrorizado. Assim, dizendo, por aqueles que se levantam contra a igreja do Senhor. Mas que possamos ser como diz em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, ele não é vão no Senhor. E a constância da fé, irmãos, vai exigir de nós alguns posicionamentos. A constância da fé vai exigir de nós algumas situações dentro desses versículos que acabamos de ler, para permanecermos firmes e constantes nela. E que para termos essa constância na fé, precisamos ter uma vida regozijada, uma vida de regozijo, uma vida de alegria no Senhor. É como eu falei inicialmente, independentemente das circunstâncias, que você possa continuar com seus olhos fitos no Senhor. Que você continue olhando para o Senhor, para o autor e consumador da minha e da sua fé. E lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 4, Paulo também ele diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente vos digo, alegrem-se. Seja a vossa amabilidade, a amabilidade de vocês, conhecida por todos. Perto está o Senhor. É como eu falei, Paulo, ele era esse desbravador, esse homem que correu por várias regiões do velho continente, do velho mundo, anunciando, pregando, levando a Cristo às outras nações, aos outros povos. E Paulo, ele é esse apóstolo que estimula, que encoraja a nossa fé. Isso aqui já é mais repetido do que qualquer uma outra coisa que eu possa estar falando para os irmãos. E nós sabemos o quão valiosa foi a conversão de Paulo aos olhos do Senhor. Porque nós sabemos quem era Paulo. A Bíblia deixa bem clara quem era esse homem antes de Cristo entrar em sua vida. E ela deixa bem clara e mostra para nós o quanto ele também se dedicou a Cristo após o seu encontro com ele. E o que nos leva a crer, nos leva a continuar confiantes, sabendo que o Senhor ainda trabalha no meio do seu povo nos nossos dias. É essa certeza de que esse homem que de perseguidor passou a ser perseguido e que por não negar a sua conversão, o seu encontro com o Senhor, teve que morrer decapitado, mas não negou a sua fé. Muito pelo contrário, se alegrou. Ainda que ele estivesse indo para a morte, ele continuou acreditando, confiando naquele que o havia chamado e que também era poderoso para cumprir a sua promessa. Então, o primeiro ponto que precisamos ter em nossas vidas para ter uma constância na fé é ter uma vida de regozijo, de alegria, de prazer, de satisfação na presença do Senhor. Precisamos também, para ter constância na fé, ter uma vida de oração. A vida de oração
seja ela devocional, um propósito, mas que seja a sua vida de comunhão, de oração também com o Senhor. O nosso diálogo com Deus é a nossa oração. É assim que nós falamos com o nosso Deus. O nosso Deus fala pela sua palavra, pelo Espírito, pela aquilo que Ele coloca em nosso coração. Mas nós falamos a Ele através da oração. E precisamos então ter essa vida, essa constância na fé, também através da oração. E lá em Mateus 7, os irmãos acompanhem aqui pelo Data Show e também até por mim lendo, para não precisar estar folheando a Bíblia o tempo todo. Lá em Mateus 7 diz assim, no versículo 7: Peçam-lhes e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Tudo isso só acontece, irmãos, porque Jesus falou a respeito da oração. Ele não usou a palavra oração dentro desse texto, mas nós podemos usar, sim, como modelo de oração. Porque quando nós pedimos a Deus e a nossa petição ao Senhor é uma oração. Quando nós buscamos a Deus, e quando nós buscamos a Deus, nós o buscamos em oração. E quando nós batemos, vamos dizer então, clamamos. Nós clamamos a Deus e o clamamos em oração. E toda vez que nós o buscarmos ou nos colocamos nessa comunhão com Ele, infalivelmente iremos obter a resposta para aquilo que buscarmos. Em Filipenses 4, também, versículo 6, vai dizer assim: Não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com a ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Além da vida de oração nos fazer ter uma comunhão mais profunda e uma constância maior na nossa fé com o Senhor, ela vai gerar em nós também a paz que excede todo entendimento e irá guardar tanto os nossos corações como as nossas mentes em Cristo. A nossa vida de oração nos permitirá ter essa proteção maior do Senhor sobre nós. Então, para termos a constância na fé, é necessário que haja em nós o regozijo, a alegria, o prazer, a motivação no Senhor, e ter também nós uma vida de oração. E para ter constância na fé também, irmãos, é necessário que nós tenhamos uma vida de gratidão a Deus. O versículo 18 de 1 Tessalonicenses 5 diz que em tudo, na versão tradicional, dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Geralmente, isso não é exceção, é a regra. Costumamos nos alegrar quando as coisas vão bem. Graças a Deus. Graças a Deus pelo carro, graças a Deus pela casa, graças a Deus pela saúde, graças a Deus pelo estudo, graças a Deus pelo alimento, graças a Deus. Mas precisamos pedir a graça de Deus também sobre nós, quando nem tudo parece estar bem. Em tudo dai graças, em tudo pedir a graça, em tudo buscai a graça, em tudo buscai o favor, em tudo buscai a presença, em tudo eleve ao Senhor o seu coração. A presença do Todo-Poderoso. E Paulo, ele nos traz mais um exemplo. Gente, é impossível você
falar do Novo Testamento e você não falar de Paulo. Tem duas coisas no Novo Testamento que eu não consigo deixar de falar. A primeira delas é aquele que veio para que hoje nós tivéssemos acesso ao Pai e tivéssemos a oportunidade de conhecê-lo pelas Sagradas Escrituras, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o outro é o apóstolo Paulo. O Novo Testamento só teve tanta acessibilidade a outras nações, a outros povos, abaixo de Deus, abaixo de Jesus Cristo e abaixo do Espírito Santo, pela disposição e pelo interesse desse homem de anunciar a Cristo às outras nações. Paulo, ele é um exemplo para nós no que ele mesmo escreveu, para que possamos ter essa alegria, para que tenhamos essa vida de oração e para que tenhamos essa vida de gratidão ao nosso Deus. E em Filipenses 4, versículo 11 em diante, Filipenses capítulo 4, versículo 11 em diante, ele nos dá mais uma lição. Ele nos ensina porque nós não devemos só agradecer, ser gratos ao Senhor quando tudo vai bem. Quando estamos dropando por cima das ondas. E lá em Filipenses 4:11 ele diz assim: não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei a passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente, gratidão, em toda e qualquer circunstância, seja alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me dá graça. Tudo posso naquele em que eu sou grato por ter me resgatado do inferno e me colocado no reino do Filho do seu amor. Sou grato àquele que me viu indo contra o seu povo e achou em mim graça, usando a pessoa de Paulo, para alcançar aqueles que eu queria perseguir. Paulo é esse exemplo, irmãos. Paulo é este homem que, através dessa sua carta aos irmãos de Tessalônica, nos deixa uma lição nessa noite de hoje, para que possamos ter a nossa vida constante na nossa fé no Senhor. Devemos nos regozijar ou alegrar, como já foi falado. Sempre. Orar continuamente. E ter uma vida de gratidão, dando graças em todas as circunstâncias. Pois dessa é a vontade de Deus para com cada um de vocês, em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a condição de continuarmos firmes, constantes na nossa fé, na nossa caminhada com Ele. E que de alguma forma a nossa vida, a nossa conduta possa afetar, no bom sentido da palavra, assim como a vida de Paulo afetou milhares e milhares de pessoas, atingiu, transformou naquele período. E para aqueles que leem e têm acesso à palavra do Senhor hoje, também são transformados pelo que o Senhor fez através da vida dele, na vida dele, possa também nos fazer permanecer constantes e assim atingirmos também, afetarmos pessoas às nossas voltas, familiares, amigos,
para que sejam alcançados também pela graça, pela misericórdia e pelo amor do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e que os irmãos se alegrem no Senhor, continue na sua busca incessante pela presença dEle, orando e dando graças em tudo, porque no seu tempo nós iremos louvar por tudo que Ele tem feito em nós. Que Deus abençoe a igreja. Agradeço a oportunidade mais uma vez, em nome de Jesus.